Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Eventos de Resultados. Eu sou Eduardo Frezarim e quero lembrar você que o objetivo desse podcast é levar para você que é promotor, organizador de eventos, se você é expositor, patrocinador, participante de eventos, palestrante, enfim. Se você ama eventos como a gente e você quer tirar o máximo de resultado desses eventos, você está no lugar certo. Aqui a gente procura trazer grandes profissionais do mercado, profissionais experientes que já tiveram grandes resultados para falar com você. E hoje não é diferente. A gente está com uma convidada aqui que eu tenho uma admiração enorme pela pessoa e pela profissional que você é. Estamos aqui com a Marjorie Cruz, a Marjô, conhecida aqui por nós, né? A Marjô, ela está atuando com marketing desde 2007, né, Marjô? Com foco em unir inteligência de mercado, estratégia e criatividade. Ao longo de sua trajetória, ela liderou equipes e projetos estratégicos, de campanhas a grandes eventos, em multinacionais, startups e agências. Isso é legal, né? Você passou por lugares bem diferentes. De uma multinacional para uma startup tem uma diferença enorme, né? De assumir um evento, um projeto. Então, isso é bem legal. Além de ser pós-graduada em marketing digital, é certificada em Product Marketing pela PM3. Gosta de conectar a aquisição, engajamento e retenção, criando experiências que fazem sentido para as pessoas e para os negócios. E isso eu posso testemunhar isso, Marjô. Sempre que eu conversei com você, eu vi em você uma preocupação, no bom sentido, com a jornada, com a experiência, com a conexão das pessoas, né? Você sempre foi um olhar muito humano para isso, usando tecnologia, mas de uma forma que pudesse potencializar o resultado das pessoas. E hoje, a Marjô é Product Marketing Manager no Quinto Andar, que é uma startup, um unicórnio, né? E aí tem muita experiência. Marjô, muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado você pelo convite. É sempre uma honra poder estar aqui, conversar com vocês, tratar de assuntos, aprender também, contar um pouco da minha história, mas também aprender. A gente aprende muito contigo. Que bom. Sempre que a gente está com você, a gente chama para os nossos hackathons, né? Você já foi acionado algumas vezes, já né? fui. Para dar mentoria para a galera. É muito bom isso. E o time da IAS, você é conhecida lá. A galera que te bom. conhece, admira, sabe? Que massa legal. entrar Fico num papo feliz. contigo. Fico feliz. Que você é uma cliente que extrai, assim, ó, o máximo que a gente consegue entregar da ferramenta, você extrai. Isso e é ainda muito dou bom. mais insights, né? Muitos. Isso é ótimo. Ainda dou mais trabalho. A Marjô, gente, olha, ela é responsável por alimentar o nosso roadmap, o nosso backlog ali. Sempre ó, tem coisa nova no backlog. Ela sempre traz as ideias boas. Marjô, queria que você contasse um pouco a sua carreira, porque você começou lá em 2007 em marketing, você já passou por grandes empresas de tecnologia, startups, e hoje você está no unicórnio. Conta um pouco para nós essa trajetória. Formalmente, eu comecei em 2007 como produtora de eventos. Olha só. Mas a minha... Eu gosto de contar isso porque essa minha estrutura que formou quem eu sou hoje começou um tempo atrás. Sim. Eu faço parte de uma igreja na qual nós tínhamos um voluntariado. E aí, onde você tivesse aquele seu dom, né? O que era o seu dom mais apurado, você direcionava. Sim. Eu sempre fui muito de planejar. Eu sempre fui muito de organizar. Sim. Sempre fui muito de conversar com as pessoas. Então, eu sempre era direcionada nesses de produtor e evento. Os eventos da igreja é com você. Era sempre comigo, até que eu cheguei numa grande instituição. Então, até que eu cheguei a fazer grandes eventos que são para milhões de pessoas. Nossa, e aí eu ficava desde a secretaria, que era conectar todas as outras igrejas, até lá na produção do evento, então com o pessoal, na montagem. E isso me fez querer ir para eventos. Eu falei, nossa, acho que é isso que eu queria seguir. Que legal. Isso que você viu na igreja foi antes até de entrar no mercado. Eu comecei com 12 anos isso. E aí, essa quando foi eu tava... boa. eu tinha 12 anos. Com evento? Desde os 12 anos, E aí eu comecei simples, eu era a secretária de um núcleo menor
Então, sua função era só ligar para as pessoas, engajar para elas virem. Sim. Era informar de eventos, Aí começou a introduzir e-mail. Eu sou mais antiga, não parece, mas... e-mail era a forma de se comunicar. Então, eu comecei a fazer comunicados por e-mail para que todo mundo soubesse. Era responsável por atualizar as fichas de cadastro. Então, isso começou nessa área. E aí foi crescendo, eu fui puxando mais responsabilidade. Conheci muita gente me ensinou e me moldou. E aí, quando eu estava ali nos 17 para os 18, que eu tinha que escolher para onde eu ia seguir, eu falei, nossa, eu gosto disso, gosto dessa coisa de produção, quero ir para essa área. Foi aí que eu fui para eventos. Primeiro, com 18 anos, eu era produtora já de evento e eu fazia produção... Com 6 anos de experiência. Com 6 anos de experiência. Fazia produção de evento cultural. Era uma agência que ela prestava serviço para o governo. A gente tinha que mapear os serviços, fazer a produção cultural, então apresentava em Sesc, eventos, por exemplo, ANAC. Então, foi a minha primeira viagem. Minha primeira viagem de avião foi a trabalho. Eu fui para Brasília para produzir esse evento. Fazia evento em todos os Sescs, produções culturais. E nisso tinha muitas produtoras, principalmente produtor musical, eles têm muito tempo de mercado, muitos anos. Sim. Então, eu trabalhava muito em conjunto com esse pessoal que eu aprendi demais. E ali, quando eu cheguei, perto dos meus 20... Gente, tô no começo ainda, você me cortando. Quando eu cheguei perto dos meus 20, eu falei, quero ir para uma coisa maior. Foi quando eu entrei na Reed Exhibitions Alcântara Machado. Sim. E aí, eu fazia feiras. Eu brinquei de março a dezembro. Era um calendário fechado. Morava literalmente no AMB. Era responsável pelo marketing. Tinha um quartinho. Tinha um quartinho. E nas feiras, interessante porque existiam grandes feiras. Um exemplo, o Salão do Automóvel. Ele é estruturado por muitas grandes empresas. Sim. Então, quando o gerente de marketing vinha fazer a proposta, eu trabalhava na área de merchandising, que era responsável pela divulgação. Sim. Então, quando esse gerente vinha fazer a proposta, ele já sabia o que ele queria. O stand dele como ia ser, as formas de engajamento, as coisas que iam estar lá. Só que, ao mesmo tempo, tinha também feiras que eram muito voltadas para a indústria. Então, às vezes, nem era um gerente de marketing, era uma pessoa de vendas, era uma pessoa administrativa no financeiro. E ele não tinha a mínima ideia do que ele tinha que fazer. Então, era interessante porque eu conseguia lidar com todos esses públicos, né? E a gente direcionar da melhor forma. Foi um período muito bom, trabalhei demais também. Imagina. Morava lá no Pavilhão. Não, porque a Reed, nessa época, chegou a ter mais de 20 feiras no ano, não é? Não, bem mais de Mais, 20 né? feiras. Umas 40 feiras. Eu saía de uma feira... Em média, as feiras duravam 10 dias, as maiores. Tá. No Salão do Automóvel também, por exemplo, era de 10 dias. Ele terminava, passava 2, 3 dias, eu já estava montando outra feira. E era Então, assim, era o ano assim, todo. uma seguida da outra. Enquanto eu estava numa feira, eu já estava vendendo... O executivo vendia a publicidade da outra e eu já estava em produção. Então, eu falava muito com equipe de impressão, né? Sim. Muito essas áreas, porque já tinha que estar imprimindo outra coisa. E eram grandes impressões, né? Quem passa ali na AMB ou qualquer outra feira de eventos são aqueles painéis gigantes. Então, era questões de erro, você não tem muita chance de errar. Então, eram várias questões que ia aprendendo ali. Hoje era muito digitalizou legal. muito isso, né? Muito, o próprio Juan Pablo, muito. que foi o CEO da época sua, hoje ele tem a DX e ele tem feito um trabalho que é basicamente o que vocês vendiam na lona, no tecido, Lá. hoje com painéis de LED, E hoje né? eu vejo muito isso nas feiras. E essa foi a minha virada de chave, porque até então era marketing, planejamento. Sim. Isso já fazia parte do Product Marketing Manager, que hoje é conhecido como PMM, mas não existiam esses conceitos nessa minha época. Então, em 2010, começou a chegar no Brasil muito mais forte. Google Ads, Meta, né? Não era nem Meta antes. Era Facebook, Ads, trouxe com os anúncios. E aí eu comecei a gostar porque o digital, a gente conseguia colocar métrica. E isso sempre me interessou. Eu gostaria de saber o início, o meio e o fim do que estava acontecendo. E até então, o presencial não tinha muito disso. Então, foi quando eu saí e me direcionei para a área de digital. Fui para uma imobiliária, comecei a área digital na imobiliária.
E aí eu estruturava desde o site, mídia, muito forte mídia, porque a questão da jornada do usuário sempre foi muito importante para mim. Sim. Então, eu sempre estruturei e foquei bastante em mídia, me especializei também nessa área. E aí eu conseguia ter essa noção maior também de estruturar. Foi quando eu me especializei mais sobre isso. E aí fui atrás de métricas, porque eu queria saber o que está acontecendo, o que ele estava olhando, né? Como ele estava estruturando tudo isso. Foi quando eu comecei a entender mais ali do digital. Sim. E foi uma ótima forma de unir, porque eu passei por ela, depois passei por uma outra imobiliária. Você está com esse pé na área de imobiliária. imóveis aí há muito tempo. Né? Porque ele é um mundo tão fechado que você sai e volta, sai e volta. Mas sabe o que é legal, Manju? Eu só queria, assim, para quem está nos assistindo, que é produtor de evento, olha quanto repertório você foi construindo, né, ao decorrer da sua carreira. O trabalho na igreja como voluntária, ajudando a planejar e organizar os eventos... Imagino que você teve uma baita de uma bagagem ali. Tive. Depois você foi para uma produtora. Eventos culturais, eventos... é outra visão, uma pegada, né, muito artística, muito do design. E aí você foi para feiras de negócio, que aí é uma paulada, né? Muito correria. E tal. E aí, quando você chega no mercado imobiliário, você já chega com uma bagagem de um olhar de jornada, de como planejar, organizar, de usar o evento de verdade como uma ferramenta no marketing, né? Porque o que você estava fazendo, preocupada com indicadores, com questão de tráfego pago, imagino, já. Com campanhas. O imobiliário, nessa época, ele ainda era muito... ele não era nada digital, né? Ele era muito presencial, muito presencial. Sim. Então, a ideia era quebrar um pouco essa bolha, tanto que nessa empresa eu ajudei a estruturar, a gente deu o nome de o primeiro tweetão do imóvel. Era a época que o Twitter estava começando a ficar famoso, né? Ali entre 2011 e 2012. E aí formatou esse tweetão e aí geramos venda através do tweetão, para mostrar que o digital dava, sim, para... colher frutos de lá, né? E as imobiliárias se profissionalizarem cada vez mais. Legal. Foi bem legal esse direcionamento aí. E aí depois? Depois daí, passei por Brasil Brokers, Coelho da Fonseca. E aí a ideia era sempre essa, de mostrar... Eu trabalhava mais mídia e mostrar principalmente para corretores e áreas de vendas como eles poderiam otimizar as vendas deles, como eles poderiam fazer com que os imóveis gerassem interesse no online. E eu também tinha que buscar portais. Meu foco era muito aquisição para vender mais imóveis. E aí, nisso, fui parar no portal. Fui para o Imóvel Web. Aí, você trabalhou no Imóvel Web? Trabalhei 4 anos. Eu comecei com... Basicamente, um portal de... Para quem não conhece, é tipo um marketplace de imóveis. De imóveis. Ele é um portal de imóveis... classificados, um marketplace. E eu entrei como mídia, focado no digital. E aí eu passei, e era louco, assim, porque eu tinha toda essa bagagem, e aí eu ia numa reunião, principalmente com clientes, e eles precisavam... essa questão de lead que estava sendo gerada, não estava sendo gerada, ele questionava, mas por que eu não estou gerando o lead que eu deveria? Olha, vamos avaliar seu produto? Onde você montou? Onde você estruturou esse prédio? Qual é a comunicação que você está usando? Ele fala com quem, o target, com quem deve comprar esse produto? E não tinha muito disso nas construtoras nessa época. Tinha dado boom imobiliário. Então, ele só pensava em construir e vender. As coisas se auto-vendiam. E não precisava ter muita... Não tinha muita dificuldade. Não precisava muito marketing. Não precisava muito marketing. E aí, chegou uma época que a bolha começou a dar essa reduzida. E aí, precisava, sim, você usar as estratégias. E eles não estavam tão familiarizados. Então, foi quando eu comecei a usar. Então, ali eu passei com isso, indo sempre em reunião, as executivas chamando para falar esse lado mais técnico, porque... Eu nunca fui vendas, eu era estratégico. Então, eu chegava nele e falava, tô aqui para falar direto com você, onde você precisa mudar.
onde que tá a sua dor aí? E trazia números, né? Fazendo um paralelo, você é a camisa 10, né? Você bota o time comercial na cara do gol e fala, agora vocês fazem o gol. Agora eu vou ajudar na estratégia de... Sempre foi assim. Sempre foi um trabalho muito próximo. Só que eu vinha com dados. Sim. E para eu ter dados, eu precisava trabalhar muito próximo da equipe técnica. Sim. E eu também traduzia muito isso, porque eu chegava na reunião, eu escutava o cliente, escutava as questões que ele tinha até aquela plataforma, e aí eu conseguia entender de uma forma para traduzir, porque às vezes o comercial chegava e ele falava de uma forma muito complexa, a ponto de não tem como fazer isso agora, né? Não tem como como que a gente vai mudar desse jeito a plataforma? Então, eu era responsável por essa tradução também. Fazer né? a ponte Fazer entre essa o comercial, ponte. Então, eu falava, olha, técnico. eu sei que isso daqui não dá, pensando tecnicamente, talvez um backlog futuro, mas e o que vocês acham dessa aqui? Ela é mais simples, mas ela atende. Sim. Ela é uma versão temporária que pode auxiliar. E aí a gente ia conversando, então sempre fazia essa estrutura. Aí com isso eu trabalhei em OPEC, coordenei a área de OPEC, coordenei a área de BI lá também. Nossa, dado mesmo. Números, assim. Dados, métricas. Mexia muito com a SQL, ainda mexo, banco de dados, mexo muito em banco de dados. E fazia muito essa parte técnica de lá. Mas, João, uma observação. É muito raro ver alguém que tem essa habilidade, esse dom que você tem. Porque você é muito comunicativa. Sempre que eu te encontro, o papo é muito legal. Eu percebo que você tem essa facilidade de conexão social, de trocar ideia. E mesmo assim, você tem bem desenvolvido esse lado de indicadores, de números. De números, de legal. tudo. Porque é difícil você juntar as duas coisas. Até vou contar um segredo para vocês. Isso. Ninguém acredita, mas, na verdade, eu sou introvertida. É mesmo? A comunicação em si, ela não é um dom que nasceu comigo. Você foi desenvolvendo. É uma coisa que eu desenvolvi e ela não muda o meu lado introvertido. Então, se eu chegar num local que eu não conheço, eu não vou sair falando com todo mundo. Uma pessoa extrovertida, ela é assim. Eu até brinco. A minha mãe, se ela tá numa fila, ela consegue fazer amizade e duvidar marcar um cafezinho na casa da pessoa que ela acabou de conhecer. Eu não tenho esse nível. Não sou assim. Mas se eu consigo achar... O que eu aprendi? Que eu tenho que buscar uma conexão, porque o introvertido, ele é assim. Ele precisa gerar interesse para ele querer conversar, senão ele não consegue se soltar. Então, se eu preciso disso, eu vou buscar uma conexão para que eu consiga falar de uma forma clara com as pessoas. Isso me ajudou a me conectar com diversos perfis. Por isso que eu também consigo transitar, por exemplo, nos desenvolvedores, que são extremamente... mais quietos e centrados, principalmente porque mexe com dados, não dá pra você ficar falando muito. E até um executivo de vendas que precisa ficar falando o dia inteiro. Então, é por isso que eu consigo transitar nos dois. Você tem essa clareza que você foi se ajustando e se moldando. Bem legal. Não, mas eu achei interessante, porque não é comum, né? Quem é muito focado em número fica um pouco nerd e perde o lado comunicativo, né? Você conseguiu juntar bem o lado humano que precisa ter. Muito bom. E engraçado que toda vez que eu saía, eu voltava. A área sempre me trazia de volta. Pô, mas como você sabe fazer isso? Não dá pra você vir fazer? E nisso que aconteceu, quando eu saí do Imóvel Web... Eu falei, eu quero fazer algo totalmente diferente. Queria ir para um mercado novo, que eu não conhecia ainda. Fui para um mercado que, literalmente, eu não conheço nada. Suplementos alimentares. Nossa. Nada. Eu não sou bodybuilder. Saiu do Imóvel Web. Isso foi que ano, mais ou menos? Isso foi 2018. Tá. Eu não sou bodybuilder, eu não gosto de academia, eu odeio musculação. Não gosto de nada disso. E era o meu... eu tinha tanto marcas... americanas, que precisavam ser vendidas aqui. E tinham também marcas brasileiras. Eram 7 marcas que eu tinha que fazer a gestão e 3 e-commerces. Os e-commerces, eles tinham perfis diferentes. Eles vendiam exatamente a mesma coisa. Só que o público era diferente. Então, um e-commerce, eu falava com pessoas 50 a mais, que queriam suplemento para ficarem mais saudáveis. Né? Ter vitalidade, né? Poder fazer aquela caminhada que gosta, andar de bicicleta. O outro era para quem tomava suplemento devido à atividade física. Então, quem faz triatlon, então aquele cara bem esportista, e o suplemento era para aumentar o desempenho dele.
E o terceiro público era aquele jovenzinho de 18 a 25 anos que queria só para ficar bonito na foto. Então, Nossa, públicos... Totalmente diferente. De boa, né? E aí eu fui gerente de marketing, eu cuidava do portal, mas como eu tinha experiência com eventos, eu também fiz eventos lá. E aí eu fazia evento próprio. Fui fazer evento em Brasília deles, fazia evento dentro, por exemplo, de farmácia, porque tinha um dos produtos que era esse, que eu precisava divulgar. Então, fazer evento lá dentro da farmácia, fazer evento em shopping, fazer evento nas lojas. Não, olha que coisa interessante, gente. Vocês estão ouvindo um pouco da história da Majô. A Majô tem uma visão bem digital, né? Você trabalhou em portais, em marketplace, você valoriza muito indicadores, números, BI, mas você entendeu a necessidade de fazer o evento presencial para se aproximar, por causa de uma abertura de mercado. Isso, né? E inclusive, uma das questões que eu era gerente de marketing lá, uma das questões que eu implementei porque cada perfil, cada público era diferente, né? Porque queria atender esses 3 tipos de público conforme o portal. Sim. E aí eu brincava com a minha equipe, vamos nos vestir agora desse público. Então, vamos pensar como eles pensam, vamos ler, vamos entender o que eles consomem, porque eles vestem assim. Então, como eu me vestia... Eles comem, como eles reproduzem. Como se reproduzem, o que fazem, né? Então, quando eu me vestia... né, desse de 18 a 25, o que eu tinha que fazer? Era academia, porque eles gostavam da academia, era lá que eles viviam a vida deles. Então, vamos para academia. Eu ia fazer evento lá na academia, ia fazer degustação de whey protein, fazer degustação de produtos. Às vezes chamavam, normalmente os vendedores de suplemento, eles conhecem muito. E, inclusive, eu estudei sobre isso, porque eu não sabia. E aí, eles deram uma aula, para mim, uma aula mais básica de como funciona cada suplemento, né, qual é a importância. Foi para academia fazer isso. Os de alta performance, eles gostam muito de, por exemplo, eventos de bicicleta. De se juntar e sair para treinar. Vamos para isso. Entrei em contato com um grupo que andava de bike, que era atletas de alta performance, que faziam triatlon. E aí, eles marcavam a cada 2 vezes por semana, eles faziam esse treino, né? Para não cair o rendimento. E aí, eu marquei com o líder deles, fui até lá, levei os produtos. Então, tem uma barrinha de cereal, porque a gente sabe, na hora que você está ali correndo, experimenta a barrinha, que vai te ajudar a manter. E também aquele líquido, né, que eles tomavam, que ajudava. Levava isso para eles. Aí, eu me vestia com alta performance. Então, eu estudava tudo que eles faziam para eu poder argumentar. E no outro, que era essa questão do 55+, a gente entendia onde que eles gostavam de ir. Era o horário da academia e farmácia. Muita farmácia. Então, aí, aqui em São Paulo, tem uma grande rede, vocês também devem conhecer, que essa idade, ela adora ir presencialmente, pegar aquela filinha para ir comprar o seu remédio, né? Então, eu ia até lá e aí a gente fazia lá. Fez uma parceria com a farmácia, colocou um stand fácil, e aí apresentava o produto para eles comprarem lá. Porque esse produto era vendido também em farmácia. E isso foi abrindo, talvez, em pessoas que começaram a influenciar, indicar, repercutir e tal. Trabalhava com muito micro-influenciadores. Eram mais de 50 a gestão. Uma equipe fazia a gestão de mais de 50. E o foco não era a quantidade que eles traziam ou seguiam. Era a questão de o que eles conseguiam converter. Então, se uma pessoa realmente é influente, conforme ela usa ou mostra, ela consegue converter. Então, esse era o principal indicador para a gente. Por isso que a gente trabalha muito com micro. Que era o menor, né, dos influenciadores. E aí, direcionava a pauta, como ele tinha que falar, como ele tinha que agir, fazer as reuniões, fazer evento para fotos, para divulgar. Viajava também com alguns... Os bodybuilders, por exemplo, eles participam muito daqueles aqueles campeonatos fitness. Fazia Arnold. Eu ia te perguntar. Arnold, fiz Arnold. E na Arnold veio uma das empresas, uma das marcas que acontecia. Ele usava a minha empresa para distribuir o produto dele e auxiliar no marketing.
porque ele não tinha como distribuir aqui. Quando você mexe com alimento, é um outro processo, né? Que funciona aqui no Brasil. E aí eles sempre vinham para Arnold, e aí eles discutiam, como que você está trabalhando a minha marca? E aí vinha o superintendente de marketing, que eu converso até hoje, que é uma pessoa muito legal. E aí ele direcionava, como que eu quero que fale, o que você usa? E aí eu pedia dicas também, né? O que funciona lá? Eu falava, isso pode funcionar aqui no Brasil. Então era bem legal essa troca. Foi um mercado novo aí que eu abri. Não, interessante. E sempre usando eventos, né? Sempre usando eventos. Pequenos eventos, estando em stand no Arnold. Para quem não conhece, gente, a Arnold é uma feira, um evento gigante, né? Sei lá, 40, 50 mil pessoas. Gigante. A IASO já forneceu o aplicativo. É um evento impressionante, assim, né? Enorme. Os maromba do Brasil e do mundo estão todos lá. Né? O Kleber Bambam era... tinha várias outras pessoas que passavam lá no stand para ficar tirando foto porque eram influenciadores da marca, sabe? Legal. E aí, dessa empresa, qual foi o teu próximo passo na carreira? Aí eu passei por... Aí o Síndico Net fez uma proposta. Síndico Net é um portal de condomínios. Ele é focado para os síndicos. Acho que não tem como. Todo síndico já ouviu. A penetração dele no Brasil é em quase 95%. Então, não tem como uma pessoa que se tornou síndico nunca ter ouvido falar. Às vezes ela leu, até como leitor, como morador de condomínio, às vezes leu e não reparou, mas em algum momento você leu alguma matéria do Síndico Net, não tem como. Tinha muita produção de conteúdo. Tem ainda, é o principal forte dele. Sim. Por isso que eu falo que esse mundo dá voltas. A diretora de marketing me convidou. Ela, que tem o mesmo nome que eu, Marjorie, beijo pra você. Eu a conheci quando ela era diretora de marketing do Imóvel Web, mas lá na Reed, porque o Imóvel Web fez CISP em 2008. E eles lançaram uma campanha e eles contrataram publicidade no CISP. E ficou marcado o nome dela porque era o mesmo nome que eu, tinha gente que confundia, então isso me marcou bem. Sim. E aí, 10 anos depois, ela me encontrou porque tinha amigos em comum. Ela falou, me indicaram você, eu lembro de você lá na Reach e tal. E aí ela me convidou para liderar a área de marketing. Eu liderar eu mesma. E por isso que eu falo que eu fui... liderança muito boa, né? Muito boa. Por isso que eu falo que eu fui de vários níveis. Eu transitava por vários níveis. Se tiver que ter equipe, vou ter. Se tiver que não ter equipe, não tem. Se tiver que começar do zero, a gente reestrutura qualquer coisa. E aí tinha que reestruturar. E o Síndico Net, ele sempre foi muito pautado em conexão. Por isso que o evento é importante. Os síndicos, como é um nicho, no Brasil, deve ter cerca de 250 a 300 mil, então é muito nichado. É muito, né? É bem direcionado. Pensei que fosse mais. Não, assim, síndicos daquela época. Mas o que acontece? Tem os síndicos profissionais hoje. Então, assim, em 5 anos o mercado mudou muito, né? Então, tem muito síndico profissional e tem pessoas que são administradores de condomínio, que querem saber mais sobre a área. Mas nessa época que eu assumi, ele era muito nichado. E por ser muito nichado, e às vezes eles ficavam um pouco excluídos, porque era muito específico na região deles, eles precisavam de pessoas para conversar, tirar dúvidas. E o tom de voz do Síndico Net sempre foi esse. Muita conversa e bem direcionado. E bem... Isso também vem do CEO, que é o Júlio Paim. Então, isso transferia para toda a equipe. E era o tom de voz que a gente usava. E aí foi lá que eu primeiro conheci a Mobili, depois vocês. Né? Porque a ideia era conectar, como a gente conectava mais esses síndicos. Que ano você entrou no Síndico Net? Isso era 2019. E já existia a estratégia dos eventos? Porque eu quero te chegar nesse ponto, né? Que você rodou o Brasil. Rodei. Com eventos. Já existia essa estratégia? Não. Era um projeto? Não existia nem projeto. Nem um projeto. O evento no Síndico Net chegou em 2018. Quando essa diretora, a Marjorie, assumiu. Porque ela já tinha... Porque ela já tinha um know-how de eventos. E aí ela fez o primeiro. E aí ela me convidou para entrar no segundo, que era o de 2019. E aí você assumiu... Aí eu assumi o de 2019. Até contar aqui,
quando eu assumi, quando ela me convidou, eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho, que era uma menina, minha filha, de 2 meses, né? E aí eu falei para ela, ó, o evento seria em março, isso era julho. E aí eu comentei com ela, eu falei, olha, eu posso dar aí minha expertise, auxiliar, a gente faz um acordo, eu não trabalho todos os dias da semana, né? Trabalho de segunda a quinta, sexta eu foco nos exames que eu preciso fazer, mas no evento em si eu não vou poder estar, porque minha filha está prevista para nascer final de fevereiro, início de março. O evento era dia 20. E aí eu não ia estar no evento. Ela falou, não. Ela falou que ia pensar, entrevistou outras pessoas, eu falei, ai, não, precisa ser você. Falei, então tá, então eu vou... a gente estrutura de uma forma, eu estruturo o evento, todo o que for relacionado de uma forma, e aí eu chamo um analista e treino ele para assumir diretamente lá. E a gente sempre puxava muito produção, mas como o evento sempre foi importante a jornada, eu sempre gostei de estar junto com a produtora. Sim. Então, existem N tipos de trabalho com produtora, né? Então, tem pessoas que produtora faz tudo, se aparece só no dia, né? Então, tem gente que faz tudo, não existe produtora. Como era uma empresa pequena, precisava da produtora, mas eu queria estar em cada passo. Então, a comunicação... Co-criar junto com a porque, produtora. Principalmente, o conteúdo, na verdade, era criado pela gente. Vocês, E eu só direcionava o produtor que eu precisava operacional para ela me auxiliar. Porque eu que estava lá no dia a dia, a gente que estava lá, conhecia a dor, que sabia o que podia trazer de conteúdo relevante para ele, né? Sempre falo, o evento, ele começa antes. O evento não começa no dia. Então, é sempre... Quanto tempo antes, Manjo? Nesse caso que você está falando, você começou esse trabalho em junho, julho, para um evento que seria em março. O correto, fala para você, já fiz vários tempos. O melhor que eu já trabalhei é um ano e meio. Antes? O mais direcionado. Por quê? Esse evento eu também tinha que vender patrocínio, para o patrocínio pagar o evento. Sim. Então, quando você fala de patrocínio, não só o evento em si, você tem que pensar como tem que ser o stand, onde vai ser o local, para quem que eu vou vender, como que eu vou vender, como vai ser essa planta, como vai ser essa divulgação das vendas, como eu vou fazer uma comunicação voltada para a venda do patrocínio. Então, são muitas etapas. Do orçamento dessas empresas que vão patrocinar, se está previsto o orçamento. E esse, porque o ideal é pelo menos 1 ano e meio, porque você demora uns 4, 5 meses nessa estruturação para poder puxar o momento de corte, no momento que eles vão estruturar o budget para o ano seguinte. Sim. Normalmente, as empresas começam a estrutura de budget entre outubro e dezembro. Então, outubro, tem até ali, na verdade, até setembro, início de outubro, você tem que lançar o primeiro evento de venda de patrocínio para que ele esteja preparado para separar o budget dele e usar no teu evento no próximo ano. Para ele entender assim, esse evento me interessa, tem público... comprei o evento, porque o que acontecia? Às vezes acontecia comprei o evento, adorei, mas eu já investi tudo. Não tem budget. Talvez ano que vem eu participe. Isso já dói no coração, né? Quando uma marca está disposta a participar, mas já não tem mais. Então, eu já fiz esse evento em específico. Vou dar um exemplo. Já fiz evento desse nível em 5 meses. Mas se eu falar para você, qual que é o ideal para você conseguir estruturar, seria 1 ano e meio. E aí, nesse evento específico, chegou em fevereiro, tinha essa pessoa... minha filha nasceu. Eu lembro muito claramente que eu estava com meu marido no hospital. Ele trouxe nosso filho, tinha 2 anos e meio, meu filho mais velho. E aí na TV passou, primeiro caso confirmado de Covid no Brasil. Era 27 de fevereiro de 2020. Lembro muito claro, assim, porque marcou, né? Eu falei, nossa, o que será que vai acontecer? E aí 2 semanas depois, lockdown. Parou o Brasil. E nisso eu estava em casa, eu era PJ, né? Eu trabalhava por autônomo com eles. E aí eles me chamaram e falaram, olha, não vai poder ter evento. Porque decretaram lockdown e fecharam todos. Então, eu queria saber se você consegue voltar para trabalhar, mas seria home office. Porque a gente precisa reestruturar e ver o que vai fazer. Vai cancelar?
Vai fazer outro? Mudar a estratégia. Vai mudar a estratégia? Essa previsão da pandemia, quem passou por isso lembra muito bem. Estava sem saber assim, mas isso vai resolver daqui 1 mês, 2 meses, ou daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos? Ninguém sabia. Então, nossa, adiar, mas adiar para quando? Os ingressos estavam vendidos, tinha patrocínio vendido. O que a gente vai fazer isso com já isso? falando em adiar o de 2021, porque o de 20... Não, então, o 20 foi bloqueado. O 20 já era foi? Era o 20. Porque era 20 de março. E o lockdown veio 13 de março. Sim. Uma semana antes do evento. Meu Deus. E aí, já tinha vendido ingresso, patrocínio. Inclusive, já tinha acabado os ingressos. E aí, me chamaram... E essa foi a segunda edição, Major? Tinha sido a segunda edição. Quanto, para ter uma ideia de público? A primeira e a segunda edição? A primeira começou com 400, a segunda foi para 600. Ou seja, um evento relativamente pequeno já ainda, era pequeno. E aí, quando eles começaram... Nossa, o que a gente vai fazer com toda a estrutura? E aí, a gente começou a discutir possibilidades. Sim. Aí, eu voltei. E aí, nessas possibilidades, a gente viu que online estava dando muito certo. Muita gente fazendo online. Mas a questão era como trazer a conexão, que era algo muito importante para a gente, para o online. Porque até então, tudo que a gente via eram lives. Sim. E as lives, elas eram vazias. Vazias que eu digo de sintonia com o público. Né? Então, a pessoa ficava lá falando, mas não interagia, público, não gerava... público só espectador mesmo, só sem espectador, nenhuma interação. Sem interação. E isso perdia o que era a nossa essência. Sim. Então, foi aí que eu fui atrás de várias ferramentas. Conhecemos a Mobily. E aí ele... Essa busca foi indicação? Uma curiosidade mesmo, que busca pela internet? Não foi busca geral. Deu uma busca no Google lá, encontrou... Foi vendo o que estão fazendo, chegamos na Mobily. A Mobily, ela, na verdade, a gente tinha contratado ela, quando a gente chegou nela em 2019, era para fazer um aplicativo do evento. De 2020. Para trazer essa interação. Tá. No evento de 2020. Só que aí o que aconteceu? Veio essa questão toda da pandemia e aí a Mobily falou, olha, estou fazendo uma proposta de um evento online. Tá. Mas eu também não queria aquele evento online, vocês vão lembrar muito o que aconteceu, que colocava as pessoinhas 3D e ficava girando, né? Que nem uma loucura e tal. Nossa, que era horrível. Por quê? Experiência péssima. O meu público era 55+. E a ideia era simplificar. Sim. Que fosse simples, mas ao mesmo tempo que gerasse essa conexão, essa conversa. Que ele pudesse conhecer outras pessoas. E esse tipo de evento não gerava isso. Era complexo, era muito, muito trabalhoso e não conseguia conectar o nosso público do jeito que a gente queria. Sim. Então, a Mobily mostrou a estratégia, era interessante a plataforma. E aí, a ideia foi... estipulamos o evento para novembro, isso era março de 2020. Estipulamos o evento vai ser em novembro, avisamos os clientes. Sim. Todo mundo comprou, patrocinador. Vamos fazer um novo evento. E o patrocinador topou, porque... Porque ele já tinha investido. Ele falou, olha, não sei quanto tempo vai ficar, estou com risco de perder cliente. Então, condomínios começaram a encher, porque as pessoas tinham que ficar morando no condomínio. Verdade. Então, na verdade... A demanda pro síndico aumentou muito. Na nossa área, foi quando mais teve o boom de acessos, foi nessa época, 2021. Porque a demanda em condomínios aumentou demais, as pessoas estavam morando. Antigamente, as pessoas só dormiam. E ia trabalhar e voltava. Não, ela estava morando mesmo no condomínio. Virou residencial e comercial. Virou berçário, né? Virou creche, porque você tinha que deixar o filho, não tinha mais creche para levar para a escola. Então, virou... E aí, começou a aparecer questões que não apareciam antes, né? Mas e agora? O playground vai poder abrir ou não? Como que eu vou desinfetar o elevador? Ai, acabou a energia, porque sobrecarregou. Nunca teve tanta gente ao mesmo tempo, naquele mesmo momento. De quem é a culpa? Então, começaram a vir muitas demandas, muitas dores. Então, o síndico estava sedento por isso, que era importante. Até como lidar com algumas questões. E os patrocinadores viram uma chance também, né? Sim. De atingir ali. Não, mas olha que interessante, Maju. Mais uma vez eu vou te pedir uma licença aqui. Olha como o evento ele tem uma importância para o mercado como um todo, né? Porque
eu tô imaginando, tô lembrando aqui de tudo que você está falando. O prédio onde eu moro lá em Londrina, ele ficou realmente lotado. As pessoas ficavam o dia inteiro trabalhando e tal, as crianças usando bem de forma tímida ali as áreas de comuns. Mas olha que o evento ele atende uma necessidade do mercado. Porque eu imagino que os síndicos eles estavam consumindo o conteúdo do portal e tal, mas eles queriam talvez participar de um evento online que ele pudesse falar com outros síndicos, que ele pudesse ouvir soluções. Muitos dos patrocinadores devem ter pensado em soluções para aquele momento, né? E aí ele gera fomento de economia, ele gera conexão entre pessoas, conhecimento, né? Muito bacana. E aí nisso... se parar para pensar comigo, o evento de março já não era mais o mesmo evento. Sim. Porque o evento de março, eu iria falar de questões que viriam no futuro, só que a pandemia, ela encurtou isso. Sim. Então, vou dar um exemplo. Portaria remota não era algo pensável. Porque as pessoas ainda tinham muito receio. Só que na pandemia, ela foi quase obrigatória a existir. Então, coisas que a gente pensava, portaria remota, para ter em todos os prédios, talvez demore 10 anos. Hoje, super comum. Sim. Então, a pandemia encurtou muito as questões... assembleia via virtual, né? Via um Teams. Sim. A assembleia era só aquela questão presencial. Então, muitas coisas que não se pensavam. E nisso, o evento que a gente tinha não era mais aquele evento. Você teve que repensar na curadoria. Pensou tudo. Do conteúdo, primeiro assim, como vai ser a estratégia. Conteúdo, o que mais estão questionando, quais são as maiores dúvidas, o que ele precisa saber e aprender. Eu acredito que isso também é muito importante nos eventos. O evento, você tem que sair de lá, primeiro, pensado que ele foi feito para você. Sim. Então, toda vez... Legal, e eu sinto isso também. Então, quando eu vou num evento, seja da minha área, eu busco o que eu quero aprender, ele não precisa ser gigante. Tá. Ele não precisa ter tantas coisas brilhantes, etc. Eu preciso sentir que ele foi feito para mim. Nossa, ele foi feito exatamente o que eu precisava desenvolver agora, exatamente o que eu precisava saber. E, em segundo lugar, que eu acho importante, quando ele foi pensado em mim, né? Como você sente essa sensação que ele foi pensado em você como pessoa única, ele também pensa em conectar. Que era muito o que a gente sempre acreditou e é o que eu acredito, né? O evento ele foi feito para gerar conteúdo, para gerar network, para gerar bons negócios. Então, eu vou num evento para eu aprender, entender mais sobre aquilo. Eu vou para conhecer outras pessoas da minha área, que às vezes têm problemas parecidos com o meu, ou que eu sei como eu posso ajudar e ela sabe como pode me ajudar. E eu vou também para fechar negócios. Negócios, ferramentas novas, coisas que eu não conheço que podem resolver meu problema. E eu acredito muito que todo evento ele tem que partir desse pilar. Conteúdo, network e bons negócios. Tem que partir. Então, quando você foca nisso, não tem como ele dar errado. Porque com isso, você traz uma visão voltada para quem vai estar no seu evento, que é o usuário. Que por isso que eu falo que é a jornada. E isso traduz muito em quem o usuário é, o que eu acho que é super importante. Porque vira e mexe, né? Mudo, mas eu volto pro evento. O evento, ele não é um fim ou ele é um canal totalmente apartado. Ele é um canal que faz parte de toda a estratégia que você tem de marketing, de branding, de awareness. E ele é importante para traduzir a sua marca de uma forma real e ao vivo. Né? Então, assim, você tá lá conversando, você vende tudo por digital, você fala... Mas quando você tá ali no evento, a pessoa olha que quem estava por trás, em todos os canais digitais, seja um comercial de TV... a mesma essência de quem está lá, é isso que vai conquistar a pessoa. Ela tem que sentir isso. Por isso que os eventos, quando eu faço, eu também gosto muito, já fazia isso no Síndico Net também, que é trazer equipe para trabalhar no evento. Então, quem ficava no stand, o nosso... A equipe que você diz não é equipe de eventos, não, equipe da empresa inteira. Então, de... quem ficava, por exemplo, no credenciamento, eu trazia desenvolvedores, engenheiros, para ficar lá atendendo. Quem ficava no stand, eu trazia a equipe de produto. Olha, escuta aí as dores que eu falo para vocês. Escuta como esse cliente está com dificuldade para mexer. Vai colocar um umbigo no balcão para você. E aí, eu trazia todo mundo. Eu sempre pedia um budget separado. Porque, como estava home office, tinha pessoas de diversos locais. Trazia todo mundo para falar. E foi daí, foi dessa convívio, dessa conversa,
E dessas... As métricas, elas sempre continuaram, porque o evento, como eu falei, ele sempre começa antes. Então, você planeja até a forma que você vai interagir, como ele vai ser memorável. O evento ele tem que ser memorável. Sim. Como ele vai ser lembrado. O evento é memorável para a pessoa. Então, e o memorável ele fica até o final. Então, uma pesquisa pós-evento, o que isso vai gerar depois para a pessoa. E aí, dentro desses feedbacks todos, o que gerou foi muito essa questão. Eu gosto tanto quando eu vou para... Porque os eventos sempre foram em São Paulo. Eu gosto tanto quando eu vou para São Paulo e via gente muito... Todos os lugares, todos os cantos. Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste. E eu gosto tanto, eu me sinto em casa quando eu tô com vocês. Eu queria que vocês viessem aqui. Faz o evento aqui. Então, foi aí que surgiu a questão do evento de rodar o Brasil. Mas o evento de 2021, final de 2020, vocês fizeram ele de forma online, na verdade. 100% online. 100% online. Usando a plataforma, vocês criaram todas as estratégias, mas hospedou na plataforma que a Mobily tinha, que era a Mobily 365. É um ambiente... Isso. Você conseguia streamar o vídeo, tinha lá tinha salas, chat, salas. E uma coisa que a gente fez, diferencial, que eu pedi para criar... Não tiraram, mas por que eu criei? Porque eu falava assim, e aquele bate-papo que a pessoa tem, físico, como que eu traduzo isso? Então, eu pedi para criar. Tem as salas, tinham as salas sendo projetado conteúdo, só que você podia sair e entrar nas salas de bate-papo separados por tema. E cada sala, a gente colocou um mentor colunista nosso para falar sobre esse tema. Então, tinha a sala de leis. E aí tinha um advogado responsável condominial. Legal. Durante 20 minutos ele ficava lá, as pessoas entravam e falavam, aconteceu tal coisa, o que você acha que eu tenho? Aí ele dava uma mentoria de 20 minutos. E assim, todo mundo que está ali dentro da sala ouvindo, compartilhando. E falando também, podia falar. Legal. Tinha a sala de AVCB, manutenção predial, tinha diversas salas. E aí esses mentores que eram... sempre tinha alguém da equipe, então eu colocava alguém da equipe. Por isso que esse também trabalhou. Então eu colocava... tinha um engenheiro, tinha alguém de produto. Vai lá para a sala para você... fazer monitorar, né? A sala para restringir. E aí você pensa, por conta de como abriu essa ideia de bate-papo com diversas pessoas, tudo isso gera um regulamento que teve que ser feito antes. E teve que ser comunicado, passado, avisado, falando que vai existir, falando como era a inscrição. Por isso que eu falo, como evento, você tem que pensar muito antes. Não é uma coisa que surge, né, assim, do nada, ter essas interações. E aí eu vejo que isso foi super legal, porque foi isso que deu, assim, que as pessoas... Nossa, é diferente, eu não tinha visto um lugar assim. E acabaram participando quantas pessoas desse evento no final de 2020? Esse evento, a gente chegou em mais de 2.100. Olha só. E era um evento que no presencial seria para 700, 600 pessoas. Foi para 2.100, porque você quebra uma questão também de barreira geográfica. Quebra a questão de barreira geográfica. E eu lembro que quando a gente... Eu lembro até hoje, o Glauco vai lembrar. Várias vezes no planejamento eu falava, Glauco, vocês vão aguentar a banda? Porque vai vir muita gente. Sim. Você vai aguentar? Até hoje, eu falei muito com você por causa desse caso. Glauco, você vai aguentar? Você está preparado? Deixou todas as redundâncias prontas? E aí eu lembro, não, vamos aguentar, tá preparado. A gente fez eventos maiores, né? E teve outras pessoas, às vezes nem entra tudo isso, etc. E aí eu lembro, aí no dia eu falei, colocamos na época o nosso CTO para falar com ele também. Para falar tecnicamente até. O Glauco, gente, que ela tá dizendo, foi o CTO, né? Um dos co-founders da Mobily, era o André e o Glauco. Isso. E a Yaso fez uma negociação com eles, adquiriu em 2022, né? Então, a Maju tá contando a história de antes dessa aquisição. Dele. E o Glauco é uma educação, uma calma, uma tranquilidade, muito, né? Ele é o muito. CTO, o cara que pensava... E aí, eu lembro que eu coloquei o nosso CTO para falar com ele, tecnicamente. Sim. E aí, ele fez questões técnicas e tal. Não, fique tranquila, porque o que a gente entendeu? O dia inteiro de evento vai ser cansativo online. E as pessoas não conseguem focar. Sim. Então, separamos em 3 dias, num período tarde para noite. Ah, porque pega o síndico no momento que ele tinha mais tempo para focar. Então, o primeiro dia,
aquela loucura, a gente tentando se organizar, né? Tá preparada e tal. E aí a ferramenta Deu uma estabilidade. Deu uma estabilidade. Só que nisso... Por que eu falo que o planejamento, ele é a chave? Sim. Porque quando você tá com uma estrutura, uma base muito bem feita, até quando tem problema, você tá preparado. Sim. Então, o problema é você estar preparado. Então, assim, esse era um tipo de problema que deixou a gente incomodado e que poderia surgir. Então, pedi pro Glauco deixar alguém da equipe. É uma coisa que eu peço para você sempre, né? Sim, sempre falo, coloca isso na proposta. Tinha uma equipe acompanhando a gente, uma equipe técnica de atendimento, acompanhando todo o evento online, de plantão. Porque era uma preocupação que a gente tinha. Então, a plataforma, ela caiu e aí eles aumentaram a redundância, ela voltou. Caiu 2 minutos, mas parecia uma eternidade. Mas foi só no primeiro dia, aí nos outros a gente já convoquei numa reunião de emergência. Né? E outra coisa muito importante era esse plano de contingência. Então, a gente sempre teve um plano de contingência, porque o evento, por mais que você estruture, ele não tem tempo de correção. Né? Não é que nem o digital. Tira uma campanha, eu testo, vejo se tá dando certo. É live mesmo. É live, é ao ali, vivo. Na hora. Então, a ideia do plano de contingência é problemas que eu sei que mesmo que eu tenha pensado, podem ocorrer. Sim. E o que iremos fazer se acontecer. Então, esse é o primordial para você ficar tranquilo, por mais que você saiba. Chegaram a deixar um plano B, C, tipo assim, ó, a plataforma caiu, não voltou, vamos jogar o conteúdo no YouTube. Tinha. O YouTube estava ligado também. Aí. Ele projetava algumas cenas. Sim, isso é legal, sabe, gente? Eu sou de uma empresa, aliás, é uma empresa de tecnologia, quem é o mantenedor desse podcast. A gente que é de tecnologia, a gente sabe que é impossível alguém de tecnologia garantir 100% do funcionamento. As maiores plataformas do mundo têm lá nos contratos dela que é 99,9. WhatsApp cai. Isso, o WhatsApp cai, o Instagram cai, né? A Amazon cai. Então, mas ter esse plano de contingência, que tomara a Deus que ele nunca seja necessário, mas se for, existe, é importante. Né? Até... e não é só por tecnologia. Ah, sim. Todas as né? áreas. Porque, eu vou dar um exemplo. Você tá no dia do evento, acontece... São Paulo tem muito disso. Falando aqui, estrategicamente, São Paulo. Deu um problema que fechou a marginal, as pessoas não chegam no evento. Os operadores não chegam, as pessoas que vão fazer funcionário não chegam. Então, assim, existem muitas coisas externas que estão aquém, que podem interferir no teu evento. Cai energia elétrica. Cai energia. Então, tem coisas... Tem que ter um gerador. Tem que ter o planejamento. Tem que ter esse plano de contingência, que é mega importante. Legal. E aí, beleza. Vocês fizeram o evento, foi sucesso, e aí veio o pedido. Olha, a gente gostaria muito... uma pergunta. Vocês fizeram 2020, final de 2020. Aí, em 21, vocês fizeram de novo online ou ele já foi híbrido? Não, aí 2021 continuou a questão da pandemia e a gente pensou, vamos espaçar a cada 2 anos. Tá. Então, vamos lançar esse evento em 22. Tá. E aí, 21, a gente deixou para planejar, para ter mais tempo de estrutura. E aí, trazer um evento maior também. Tá. E aí veio 22, que aí você começou... Aí, antes de fazer esse nacional, você já começou a fazer os eventos regionais? Aí, em 22, foi quando começaram a liberar os eventos. 21 ainda estava, né? Sim, 21 22 foi bem travado. Começou a liberar os eventos. Então, a gente começou a conversar, puxar os contratos. Por quê? Esse evento, ele foi refeito. O 20, ele foi refeito para online. Mas os nossos contratos dos presenciais do local, da equipe de cenografia, estavam firmados já. Então, a gente ficou com uma carta de crédito. E aí, em 2022, a gente usou essa carta de crédito com eles. Presencial. Então, fez o presencial, mas não queria perder essa conexão né, que as pessoas tinham. Foi aí que veio o aplicativo. De novo. Em 2022, vocês já usaram o aplicativo da IASO? Já usamos. Foi a primeira vez que a gente usou. Legal. E aí, a ideia do aplicativo era continuar essa conexão e para esquentar o público, né? Trazer essa estratégia. Quem trabalha com produto sabe que a gente tem que focar muito na estratégia
e na jornada do cliente como um todo. Então, qualquer tipo de projeto ou go-to-marketing que a gente usa, você não trabalha só ali no dia. Sim. Você vai trabalhando antes esse usuário. Então, a ideia era trazer expectativa, fazer ele postar nas redes, fazer ele conversar com as pessoas, ele marcar encontros, né? Legal. Ah, vamos se encontrar, vamos conversar lá no evento, porque vem muita gente de outros estados, cidades. Então, sempre começa antes e movimentar também ali dentro e para trazer uma interação no dia. Não, e isso, pelo jeito, funcionou muito bem, porque até você incentivou a galera assim, ó, para entrar no evento, você precisa estar com o aplicativo. Eu lembro que você me contar isso, eu falei, Maju, você é assim, incrível. Foi aí que eu até pedi para você, não dá para colocar o ingresso da Simpla, porque o cadastro era pela Simpla. Sim. Eu falei, Edu, coloca o ingresso. Isso eu pedi em 22, ó. O João sabe. O João pode estar aí para falar. João tá... João, Gabi, ó, um monte de gente sabe. Coloca o ingresso... Porque eu falo que a pessoa tem que estar lá. Sim. Ela tem que estar com os dois. E aí, olha, eu achava isso tão louco, porque, assim, todas as comunicações eu reforçava isso. Todas. Sim. E nós sempre tivemos essa forma amigável e direta de falar, como um auxiliador para o usuário. Então, inclusive, eu usava o meu nome. Era usado o meu nome. O disparo de e-mail era meu sempre nome, assinado por você. Porque a forma que a gente estruturava era com esse foco, né? E aí eu lembro que chegava no credenciamento, a pessoa falava, olha, a Maju falou que eu tenho que baixar o aplicativo, mas eu não estou conseguindo baixar. Então, como que eu faço? Me ajuda aqui. Era bem legal isso. E aí, além disso, acho que assim, não adiantava eu fazia a gente fazia um manual, um guia para usar o aplicativo. Sim. Tinha vídeos das pessoas usando o aplicativo, postava também nas redes para mostrar como era fácil. E no dia, sabia que existiriam pessoas que também não conseguiriam mexer e teria que ensinar. Então, também a gente tinha um stand ali para ele conversar e puxar. De atendimento. De atendimento, tanto que eu sempre pedi isso também para vocês. Falar, preciso de alguém da IASO aqui. E eu direcionava mais 2, 3 pessoas da minha equipe que fazia parte do atendimento do stand. A Gabi que sempre estava lá com você. Sempre estava lá. E, além disso, a gente fazia outra coisa que eu acho que é muito importante. Você tem que comprar o aplicativo, não só comprar, literalmente chegar e fechar o negócio. Você tem que comprar a ideia dele. Você tem que usar. Ele tem que ser útil. Quando você perceber que é útil para você, você consegue falar isso para o seu usuário. Sim. E também, se você tem patrocinadores, eles também precisam comprar. Só que cada um você vai falar com a linguagem diferente. Então, eu lembro que eu chamava a Gabi, eu falo, Gabi, eu quero fazer um treinamento para patrocinadores, mas a gente vai falar vendendo para eles por que eles têm que usar o aplicativo. Eu só chegar e falar, você precisa usar? Não adianta. Mas o que eu falava? Olha, eu não vou te dar base de leads. Você só vai ter acesso se você baixar o app. Então, ele ia na hora. Porque o mais importante para ele é ter acesso ao lead. Sim. Então, ele ia no treinamento, ele sempre botava alguém, ele não ia sozinho. Colocava os analistas, os gerentes, tudo para aprender. Legal. Treinava várias pessoas. A gente compartilhava esse vídeo depois. O patrocinador, ele sempre treinado muito antes do evento. 3 meses, 4 meses antes, ele já sabia mexer. E aí, no dia, o foco era muito o usuário. Mas também, se um patrocinador tivesse problema, a equipe estava lá e ela conseguia direcionar. Ô, Maju, fala um pouco de resultados, assim, não só do app em si, mas dos resultados que você conseguiu com esse evento. Porque você tocou o SíndicoNet 2020, você estava lá no planejamento, mas saiu para ter sua filha, acabou não acontecendo, mas aí você esteve no final do ano, 22, 23 e 24. O 23, ele foi... A gente fez na estrada. Que aí você rodou o Brasil inteiro. Que eu rodei. Foram 5 capitais. Não, gente, eu vi as postagens da Maju cada semana. Eu falei, meu Deus, que vida boa essa sua. Você roda o Brasil inteiro. Era uma loucura. Meu marido e meus filhos que ficavam. Eu saía sexta-feira e voltava para casa só no domingo. E aí, eu levava também o app, né? Então, a pessoa tinha que saber usar. Então, sempre tinha alguém da minha equipe muito bem treinado no app que sabia... Sabia tanto quanto a sua equipe, que tivesse muito... Sabia mesmo, gente. Tanto é que eles apontavam, ó, tem que corrigir tal isso, tem que melhorar isso. Não tá funcionando tal assim. Tal coisa não funciona. Esse é um cliente porque que vai a fundo. Porque eles sabiam tão bem quanto. E para trazer esse evento perto. O resultado do evento foi, primeiro, na questão do NPS, que ele gerava em torno de
78 a 83. Nossa, sempre foi alto. É uma faixa de excelência, de né? excelência, dentro daquele cálculo de NPS. Porque, gente, isso não quer dizer que essa foi a nota. Né? Esse cálculo do NPS, ele é feito assim, você isola os neutros, né? Que é nota de 7 a 9, não, 7 a 8, 7 e 8. Foca detratores e promotores. Aí você pega os promotores e subtrai os detratores e aí você tem Quer dizer, é uma... Que vai de 0 a 100. Se for de 0 a 100... Sim, mas se pegar uma média de nota, talvez estaria em 95, 96. Se for nota, seria mais alta. Mas dentro desse formato, você tinha 7 já era alta. Uhum. E dentro das pesquisas, eu gostava de avaliar muito cada área apartada. Sim. E para a pessoa responder, eu sempre tentava disparar no dia, porque ela saía com aquele negócio, que vem demais, como que foi? Então, ela já está com tudo muito vívido, inclusive o que não foi tão bom. E dava incentivos para ela poder responder. E aí, a gente conseguir gerar essas informações. Foi muitos insumos, aumentou muito a exposição da marca, a relevância em conteúdo. Sim. E aumentou também, acaba aumentando as vendas. Legal. Vou dar um exemplo. Até onde eu estava atuando, a última vez que eu saí do Síndico Nest, o último dia foi um evento, meu último dia. Que foi agora, recente. Não, eu fiz um café da manhã, um evento menor para 80 síndicos. Sim. Foi meu último evento. E aí eu apresentei, e aí um dos patrocinadores, esse é patrocinado só por uma pessoa, o café da manhã. E aí ele chegou e falou, olha, eu faço... Nem vou falar o nome, senão depois vai ficar... Os outros eventos vão reclamar. Ele falou assim, a gente faz muito evento focado em condomínio, com foco em absorver, né? Mas o de vocês é o único que a gente converte. E para mim esse era o essencial. Nossa, porque o nosso objetivo como patrocinador era converter. Sim. Se o síndico sentisse que o evento foi feito para ele, que ele conseguiu conteúdo e ele fez networking, aumenta a chance dele fechar negócio. Sim. E isso fecha o laço de todo mundo. Então, esse evento acabou sendo... É um evento muito consolidado. Então, várias pessoas perguntam, quando é o próximo? Quando é o próximo? Quando é o próximo? Porque isso ficou na mente das pessoas, como um evento que ele vai estruturar, que ele vai conversar. Sim. E até se tornar diferencial. Porque hoje, depois que saiu da pandemia, a questão dos eventos voltaram, e muito forte. Então, você vem em todos os lugares, falando de vários assuntos. E aí, o que faz... Você tem que ser esse diferencial. Você tem que ser isso para o cliente, para ele ter vontade de ir. Para ele poder sair, para ele se deslocar, para ele... Né, poder conhecer e estruturar. Tem que ser essa importância para ele. Mas, Jô, sabe que, ouvindo você aqui, o que você faz muito bem é, primeiro, definir a estratégia. O que você quer com o evento. Né? Isso ficou claro. 1 ano e meio antes, você sempre está pensando com antecedência e alinhando o evento com a estratégia da empresa. E quando você busca a ferramenta, você encaixa essa ferramenta dentro do teu objetivo, né? Sim. O que eu vejo, independente se é IaaS ou outras ferramentas, muitas vezes o cliente ele contrata uma ferramenta e ele espera que a ferramenta faça por ele algo que ela não vai fazer se ele não conectar um software, uma consultoria, uma prestação de serviço dentro da estratégia que ele tem. E eu acho que você sempre faz isso muito bem. Imagino que você fez com a IaaS, fez com a Mobili, mas faz com outras ferramentas. Você traz... Bom, beleza, eu contratei alguma coisa, me custou. Então, eu vou extrair o máximo que possível disso aqui. E o que eu vejo ser importante é, antes da contratação de qualquer ferramenta... Sim. Por isso que a estratégia é importante. Você tem que estar com a estratégia alinhada do que você quer para o que você precisa. Nem sempre a ferramenta vai ter tudo que você precisa, mas você precisa ter ali quais são as principais, sabe? O que eu não abro mão. Sim. O que é importante para mim? Por que eu vou querer isso? E com isso você vai para a ferramenta e consegue escolher da melhor forma. Se você for sem nenhum sentido ou estrutura, você não vai conseguir traçar o máximo, né? E a ferramenta, sempre era importante, o meu objetivo sempre foi... Eu lembro que eu falava muito isso para vocês na reunião. Meu foco é engajamento. Eu preciso engajar. O que vocês têm que engajar aí? Eu pensei em tal coisa, eu pensei, que mais que eu posso fazer? E aí eu consegui gerar venda também dentro da ferramenta. Por exemplo, eu usei a pesquisa
durante o evento. Um evento foi um desses meus eventos regionais, porque era bem direcionado. Sim. As pessoas responderam e eu falei, olha, você quer essa base de quem respondeu? Então, vem de pesquisa. Sim. Então, dentro disso, com o seu objetivo principal, você consegue pensar nessas outras estratégias, sabe? E aí você usa muito melhor, usa né? Muito qualquer melhor. ferramenta, qualquer recurso que você tenha, né? Sim. Majô, estamos chegando ao fim, infelizmente. A conversa é boa, né? Para conversar muito mais. Mas gostaria que você falasse assim, quem nos ouve, quem está ouvindo esse podcast, na sua grande maioria, são promotores, organizadores de eventos, profissionais da área. Que você deixasse a sua visão para essa área. Eu sei que hoje você está na Quinto Andar já como, quer dizer, você entrou aí como agora uma posição de marketing de produto, que é bem específico, mas eu imagino que você vai usar toda essa bagagem que você criou. Mas você está em eventos desde os 12 anos de idade, então você tem bastante know-how. Falasse um pouco, assim, dos pontos que você entende, além desse que você já falou, que é importante. E o que você acha que o promotor organizador ele precisa fazer para ele conseguir sucesso no evento, né? Desde o planejamento até a execução e a entrega, né? Como é que uma visão geral assim do que você acha que é importante? Acho que primeiro, lá no início, muitas pessoas acreditavam que eventos era uma questão só de reunir pessoas. Festinha. Colocar alguém para falar lá e virou uma festinha. E não via isso como um resultado, como parte de uma estratégia. Sim. E aí, o que eu percebo é que isso mudou muito. E essa é a principal forma de você se diferenciar. Sim. Então, o evento ele é uma estratégia dentro de todas as outras que você vai fazer de marketing. Assim como você faz estratégia de branding, assim como você quer fazer um anúncio na TV, assim como você quer fazer um anúncio fora publicitário, em pontos de ônibus, uma estratégia externa, o evento é uma estratégia. Sim. E ela tem que ser muito bem pensada e estruturada. Então, você usa, sim, todos os fundamentos. Fundamentos, conceitos, estratégias, seu tom de voz, sua personalidade como marca. Então, você tem, sim, esses conceitos estruturados. Por isso que eu falo, eu sempre fui uma PME porque eu sempre trouxe isso. Sim. Sempre trouxe esse know-how técnico de estrutura e fundamentos no marketing para dentro do produto. Porque o evento é um produto. Sim. Ele é um produto seu, então ele também tem que seguir essas mesmas diretrizes. Você então, precisa ter metas muito claras, aquilo que você quer. Tem que profissionalizar. Então, assim, qual é o meu objetivo? O seu objetivo não precisa ser necessariamente só gerar lucro. Sim. Às vezes, o seu objetivo eu quero gerar reconhecimento da minha marca. Sim. Eu quero gerar um reconhecimento porque aí eu vou vender um outro produto meu e eu vou ter mais lead. Então, tem que estar muito claro. Como que você chega nesse objetivo? Você tem que criar as metas. Isso define, inclusive, quem você quer que patrocine. Sim. Né? Então, eu vejo, às vezes, as pessoas puxando patrocinadores que não têm relação nenhuma com o objetivo dele. Não tem sentido, só por dinheiro. Não. Até quem patrocina o teu evento tem que estar ligado. Olha que interessante. Você tem que fazer também a curadoria de quem você quer patrocinar porque você vai trazer uma pessoa... faça sentido. O que eu vou falar, né? Qual que vai ser? Até porque, senão, essa pessoa não gera lucro. E ela também não gera bons negócios. E também para o seu... O que você quer que a pessoa veja quando ela vir no seu evento? Eu quero que ela entenda. O que você quer que ela conheça? A gente já entrega muita coisa online. Sim. Então, online você aprende muitos cursos, muitas partes teóricas, mas o que ela pode aprender num evento que ela não vai ver online? O que ela pode saber, vivenciar, né? O que ela pode ter de estratégia. E nisso você tem que ter muito cuidado com a questão de conteúdo, quando você for formatar o conteúdo. E por isso que eu vejo que, ver como é muito estruturado, o evento ele tem que ser profissionalizado. Né? Você não faz só por fazer. E, inclusive, métricas, horários, qual o melhor horário. Já tem vários testes disso. Antes do almoço eu faço isso ou depois? Libero tal horário. Cada estado, isso é uma coisa que eu aprendi também nesses eventos regionais. Cada cidade tinha um horário certo de almoçar. Vou dar um exemplo simples. São Paulo, se o almoço sair 1 hora, ok. Sim.
fui fazer Minas, 12h30, o pessoal já tava louco, morrendo de fome. Então... Eu sou mineiro, né? Meu pai costuma almoçar 9, 10 horas da manhã. Meu pai, isso é café da manhã. 9, eu tô com fome. Tô com fome. Então, isso são coisas regionais. Do mesmo jeito que você estrutura um produto online, a gente também olha muito fala regional. Você precisa olhar esses detalhes regionais. Do que a pessoa come, do que ela gosta, o que eu falo. Existem questões específicas. Vou dar um exemplo. São Paulo tem muitos prédios. Então, eles têm muito interesse nas questões das antenas. Tá. Existem outros estados e cidades que têm muitos condomínios horizontais, que são de casa. Então, eles têm muitos problemas dentro de loteamento. Então, você tem que também entender isso, né? O que é, qual que é o problema, qual que é a dor que ele tem. Porque se você entregar mais do mesmo, seu evento também não vai ter gente. Ou seja, conhecer bem o público. Tem que conhecer bem. E personalizar o conteúdo para o público, né? E o que eu vejo também, eu até compartilho isso com outros... colegas de trabalho, é que o evento, ele é uma parte, ele é um meio importante da nossa estratégia. Porque como o evento não era algo tão profissional, as pessoas acreditavam que ele não trazia, é presencial, não vai trazer o resultado que a gente espera. Mas não, ele consegue trazer sim. Mas desde que você trate como um produto, estruture ele dessa forma, né, de uma forma mais técnica. Sim. Muito bom. Olha só, gente, eu tô aqui, ó, o Rica, depois nós precisamos fazer um corte de tudo isso aqui. O Rica é nosso videomaker aqui, ó, porque isso para mim, é uma cartilha, né, da organização do evento. Eu sempre digo, Maju, que para mim os 3 grandes desafios de um promotor de evento primeiro, recurso, porque evento custa, né? Custa. Você precisa buscar esse recurso. Você estava numa empresa que usava recurso próprio e buscava recurso através de patrocínios, de apoio, né, de parcerias. Segunda coisa é trazer público qualificado, porque não adianta nada também se organizar um evento e não trazer um público qualificado tanto para sua marca quanto para quem está patrocinador. Então, você precisa caprichar nisso, né? E por último, mas não menos importante, é o que você falou do engajamento. Às vezes as pessoas esquecem desse detalhe. Pô, consegui recurso, consegui encher o evento com público-alvo, mas e aí, como é que eu engajo esse público? Engajar é algo de tocar nas emoções, que as pessoas... Sentir, ter empatia. Exatamente. Eu lembro que eu até hoje eu faço... Pegava a minha equipe, quando eu ia num evento, eu gostava muito de ir em outros eventos. E aí eu falava para ele, anota a sua sensação. Então, por exemplo, eu cheguei, eu não tinha pessoas para me receber. O credenciamento demorou. Nossa, isso foi uma situação tão horrível que não dá para fazer isso com o credenciamento. Por quê? Quando você... Ou coisas boas. Nossa, eu cheguei, tinha uma mentoria, eu achei super legal a sala de mentoria. Inclusive, a gente trouxe a sala de mentoria presencial, que a gente tinha feito em 20 para esse. Porque o que você sentiu de bom? Porque aí você vive junto com a pessoa, você tem que ter essa empatia. Imagina, existiam pessoas que iam logo cedo, já do voo ou do ônibus, passavam o dia inteiro no evento e já estavam indo embora. Às vezes voltava para casa, ou dormia para já sair logo cedo. Então, você tem que ter essa empatia e pensar junto com ela. É isso que faz ser memorável. Memorável, acho que as pessoas têm que entender que, principalmente agora, nessa era que a gente está passando, tem muitas coisas iguais. Tem gente fazendo cópia muito um do outro, fazendo tudo muito do mesmo. Então, essa questão da autenticidade que faz a diferença. A pessoa tem que sentir... Eles pensaram em mim. Eu vim de mala. Nossa, eles pensaram no maleiro. Eles pensaram num kitzinho separado de lancha. É esse cuidado que tem, sabe? Com a pessoa. Sabe um detalhe? Quando eu comecei em evento, que eu cheguei no banheiro do evento e tinha... fio dental, tinha aquele enxaguante bucal. Eu falei, gente, isso é pensar no detalhe. Que a pessoa vai comer aqui. Nem todo mundo traz escova de dente. Você poder ir no banheiro, usar um fio dental, um enxaguante bucal, aquilo é um detalhe muito pequeno que custou muito pouco dinheiro, mas que vai fazer uma diferença. Porque impacta, porque pensou em você. É isso, assim. Você tem que pensar no outro. Você tem que ter... A empatia tem que ser forte nessa questão, de sentir como ele. Mas isso que você fazia, eu nunca ouvi ninguém contando. Você fazia um cliente oculto, anotando as percepções de cada momento. Isso é muito bacana. Eu ou sempre alguém numa equipe, e aí ele fazia um dossiê e depois a gente se reunia. E aí, o que você achou? Achei muito legal, isso.
não gostei disso. Putz, então vamos ficar de alerta. Eu vi que aconteceu tal problema. Nossa, esse problema é verdade. Vamos ficar, então, Ficar de olho para não ficar de olho. Surgiu um negócio novo. Vamos ficar de olho. Então, é isso, esse olhar, assim. Você tem que ter esse olhar do que está acontecendo de novo e trazer também. Legal, legal. Maju, ficamos por aqui. Muitíssimo obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui. Eu sei que você agenda complicada, São Paulo, deslocamento não é fácil, né? Você esteve aqui com a gente. Muito obrigado, assim, além do podcast, por tudo que você representa para a EASO, né? Você tem uma conexão com a gente de uma cliente que vai muito além de cliente, de alguém que é parceira, que se tornou amiga, que dá direto, tá apontando coisas que a gente pode melhorar, né? E eu entendo quando você faz isso é porque você acredita na gente, exatamente. Porque você criou uma conexão. Que legal. Muito obrigado. Muito obrigada, estou muito feliz. Até, deixa eu acrescentar só mais uma coisa, que isso é muito importante, que você falou. Essa empatia, essa jornada com o cliente que eu tinha, eu passava para todos os meus parceiros. Sim. Então, a EASO, a produtora de eventos que estava junto com a gente, que eu acho que é muito importante. A pessoa sentia que ela estava em conjunto, que era um núcleo só para atender ela. Independente de ser empresas diferentes e pessoas completamente diferentes. Ela sentia isso. E eu lembro que eu passava, eu falava, por que eu estou pedindo isso, né? Por que eu estou falando isso? Olha, meu cliente, ele se sente assim, ele faz desse jeito. E isso é muito importante, porque fica uma união. É assim que ele se sente, meu bravo. Você sabe que o sentimento do nosso time quando está no teu evento é que eles são realmente parte do seu time. É um único time. Então, você gera unidade, você gera um senso de pertencimento. As pessoas lutam pelo sucesso do teu evento, porque tá junto com você. Porque ela tá junto. Que ela se sente parte. Esse, para mim, é a chave. A sua equipe, ela também é a chave muito importante. Sim. Muito importante. A pessoa tem que sentir. Aquilo que ela viu, aquilo que você vende, tem que estar em cada um que estiver lá, da sua equipe. Esse é o principal. Muito bom. Muito bom mesmo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Desejamos que você tenha muito sucesso aí nessa sua nova empreitada. Aí, né? Obrigada. Você já estava na Quinto Andar, de alguma forma, era uma empresa do grupo, né? Mas agora eu sei que são novos desafios, né? E a gente torce para que você continue levando essa sua simpatia, essa sua empatia, e impactando muita gente, abençoando muitas pessoas com quem cruza o seu caminho, né? Obrigada vocês, obrigada quem está escutando. E fica à disposição. Gosto de aprender, gosto de conexões, gosto de falar de coisas novas. Quais são as suas redes sociais para o Rica colocar depois no vídeo? Marjorie Cruz. Marjorie Cruz, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, tudo junto. Legal. Só. Aí, quem quiser trocar uma ideia com a Marjorie, vai lá, segue ela nas redes sociais, manda mensagem, ela é bem disponível. A gente vive usufruindo dos serviços dela. Ô, Marjorie, entra aqui numa reunião, dá umas ideias aqui, dá uma tua visão. Gosto de conversar. É isso aí. Gente, então a gente fica por aqui com mais esse episódio do podcast Eventos de Resultados. E olha quanta informação a gente teve aqui hoje, né? E uma coisa que eu quero deixar para você, que a Marjorie trouxe com muita sensibilidade, é a importância de você conhecer bem o seu público e de você criar um planejamento para atender as demandas específicas dele. De tocar exatamente nas emoções quando ele sentir que aquele evento tem um toque de personalização, de preocupação nos detalhes, e a gente acredita muito nisso. E os eventos conectam experiências. Então, aproveite disso, faz dos eventos uma estratégia de marketing para você conquistar novos clientes, trazer novos parceiros, se relacionar. Isso com certeza vai aumentar a venda, vai gerar mais negócio e principalmente vai aproximar as pessoas, uma coisa que é tão importante nos dias de hoje. Muito obrigado, a gente fica por aqui e até o próximo. Valeu, Marjorie. Obrigada, tchau. Valeu.